Olá, galera do primeiro ano, aqui é o professor Antônio. Bom, neste vídeo eu vou fazer para vocês a correção do conteúdo de função que foi na lista para vocês, tá? De exercícios, tudo bem? Vamos lá, começando. Primeira questão, o diagrama a seguir representa uma função f de a em b. Então o que você percebe aí? Que tem dois conjuntos, o primeiro conjunto A formado pelos elementos 2, 3 e 5, e o segundo conjunto, o conjunto B, formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Bom, só para relembrar, uma função, pela definição, é assim, olha. Dados dois conjuntos A e B não vazios, tá? Uma função f de a em b é uma relação, é uma regra que associa todo elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B, tá? Então, essa é a definição. Então, aí, nesse exercício, ele já está dizendo que é uma função, tá? E se você for perceber, olha aí, o 2, o 3 e o 5, eles estão se associando ao conjunto B, né? Todos esses elementos do conjunto A estão se associando aos elementos do conjunto B. E cada um deles, o 2, o 3 e o 5, se associando somente com um único elemento do conjunto B. Porque olha só, olha, o 2 se associa com o 4, somente com o 4, o 3 somente com o 6 e o 5 somente com o 10. Então só lembra disso aí na hora de fazer a resolução, tá bom? Porém, aqui, o que você tem que fazer, olha? Ele quer saber, né, qual dessas alternativas aí é a verdadeira, no que se refere ao domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Bom, pegando só o diagrama aí, o que você vai perceber aí, tá? O domínio, gente, da função, olhando para o diagrama, vai ser sempre o primeiro conjunto, que a gente até diz que é o conjunto de partida, né, da onde partem os elementos do primeiro conjunto. Quem é o primeiro conjunto aí? É o conjunto A. Então, gente, o conjunto A, ele vai ser o domínio da função. Tá aí, olha, df, né, igual, olha só, 2, 3 e 5. Esse vai ser o domínio da função. Então, o domínio da função, olhando para o diagrama, é sempre o primeiro conjunto. Já o contradomínio da função, CDF ali no caso, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, ou seja, o contradomínio é o conjunto de chegada, é o conjunto B, tá? Ou seja, é todo esse conjunto aí, o conjunto B, que é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, já sabemos, o domínio é o primeiro conjunto e o contradomínio é o segundo conjunto. Agora, qual é a imagem da função, tá? Olha só, o que a gente percebe? Olha, o 2 está se associando com quem? Com o 4. O 3 com o 6 e o 5 com o 10. Então, quem é a imagem do número 2? O 4. Quem é a imagem do 3? O 6. Quem é a imagem do 5? É o 10. Então, olha só, vou fazer um esqueminha para vocês aí, ó. A imagem do 2 é o 4, a imagem do 3 é o 6 e a imagem do 5 é o 10. Então, qual é a imagem dessa função? São os elementos do contradomínio que estão se associando aos elementos do domínio. Ok? Então, são os elementos 4, 6 e 10. Quer ver? Olha aí, ó. IMF, imagem da função, formado pelos elementos 4, 6 e 10. Então, a alternativa que tem como domínio 2, 3, 5, contradomínio 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e a imagem 4, 6 e 10, é a letra, olhando aí, vamos lá, é a letra A, né, gente? É essa a informação aí que aparece diante da primeira questão. Tudo bom? Vamos lá, continuando. Segunda questão. Quais diagramas a seguir não representam uma função de A em B? E aí aparece logo a letra A, né? Então, olha só, pela definição, né? O que ficou acordado? Que todos os elementos do conjunto A têm que se associar, certo? E além disso, cada elemento do conjunto A, e no caso do domínio, tem que se associar a um único elemento do conjunto
B. Claro que através da regra da relação, que é de fato a função que faz essa transformação nesses elementos aí, tá bom? Então o que a gente percebe? Olha, que o 1 está se associando somente com o 5, que o 2 somente com o 6, o 3 somente com o 7 e o 4 somente com o 8, ou seja, todos os elementos do conjunto A se associaram e cada um deles somente com o único elemento do conjunto B. Portanto, é uma função de A em B. O item A determina uma função de A em B. Letra B. Olha o diagrama aí, olha. Conjunto A formado pelos elementos 1, 3 negativo, 3 positivo e o 2, tá? Olha só o que acontece. Todos os elementos do conjunto A estão se associando. Quer ver? Olha só. O 1 está se associando somente com o 1. O menos 3 está se associando somente com o 9. O 3 está se associando somente também com o 9, tá? Então, olha só, cada elemento do conjunto A está se associando a um único elemento do conjunto B. E o 2, por último, está se associando somente com o 4. Então, né, pela definição, isto daí também, este diagrama também determina uma função de A em B. Portanto, é uma função de A em B. Letra C. Bom, nesse caso aí a gente vai dar uma analisada da seguinte maneira, olha só. Então, pela definição, todos os elementos do domínio, ou seja, do conjunto A, aí nesse caso, tem que se associar. Não é isso? Mas o que a gente percebe aí, olha? Que o número 1 não está fazendo associação com ninguém ali do conjunto B. Então, já quebrou a regra, né, gente? Já quebrou a definição, né? Porque todos os elementos do conjunto A têm que se associar. Só quem está se associando é o 2, o 3 e o 4. Isso não pode. Todo mundo aí do conjunto A tem que se associar. Tudo bem? Então, esse diagrama aí não é uma função de A em B. Pelo fato do número 1 ali não fazer associação com ninguém do conjunto B. Letra D. Bom, nesse daí o que a gente percebe? Que todos os elementos do conjunto A estão se associando. Porém, o número 4, olha lá, o número 4, ele está se associando somente com um único elemento do conjunto B? Não, né? Ele está se associando com o menos 2 e com o 2 ao mesmo tempo. Isso não pode ocorrer, tá bom? Porque quebra a definição de função. Todo elemento do conjunto A vai se associar com um único elemento do conjunto B. Então, do conjunto A jamais vai partir duas setas dessa para números diferentes. Ok? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. No caso, não é uma função de A em B. A letra D não é uma função de A em B. Letra E. Bom, na letra E o que a gente percebe? Todos os elementos do conjunto A estão se associando a um único elemento do conjunto B. Quer ver? Olha só. O 2 se associa com o 16, somente com o 16. O menos 1 somente com o 1. O 0 somente também com o 0 lá no conjunto B. O 1 se associa somente também com o 1. E o 2 se associa somente com o 16. Então, esta configuração aí determina uma função de A em B. Tá? Então, a letra D e a letra C são as únicas que não determinam uma função de A em B. Continuando. Terceira questão, olha, verifique se a expressão y igual a 3x menos 1 é uma função f de A em B, sabendo que o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e B, 0, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Claro que com x pertencente a A e y pertencente a B. Bom, para a gente verificar se essa expressão realmente ela é uma função de A em B, então olha só, f de A em B, então quer dizer que o A é supostamente o domínio da função e o B supostamente o contradomínio. Então eu tenho que fazer o seguinte, olha,
Eu tenho que pegar todos esses elementos do conjunto A e aplicar na expressão, ou seja, na expressão y igual a 3x menos 1. E cada resultado desse que está aí tem que estar onde? No conjunto B. Cada elemento desse só tem que ir para um único elemento lá no conjunto B. Se isso acontecer, essa expressão determina uma função, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, olha só. O que nós temos aí, olha? Nós temos primeiramente que o conjunto A, né, o x pertence ao conjunto A, que é formado por esses elementos aí, 1, 2, 3, 4 e 5. E y pertencente a B, olha só. E B é formado pelos elementos 0, 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Então eu vou pegar todos esses elementos aí do conjunto A, né, que são equivalentes, que são representados pela letra x, e aplicar na função. Então, pego o número 1, depois o número 2, depois o número 3, depois o número 4 e depois o número 5. E aplico lá naquela expressão. Assim, olha, vou fazer primeiramente x igual a 1. Olha, quando eu tenho x igual a 1, eu tenho essa expressão, né? Y igual a 3x menos 1. Então, no lugar do x aí, eu vou botar o número 1, porque eu estou dizendo que, eu estou lá vendo que x é igual a 1. Então, aonde tem x, eu coloco 1. Então, vai ficar assim, olha. 3 vezes 1, menos 1. Portanto, y é igual a 3 vezes 1, primeiro eu faço a multiplicação, dá 3, né? Menos aquele 1 lá, vai ficar 3 menos 1, 2. Né? Isso quer dizer que a imagem do número 1, né, do x igual a 1, é y igual a 2. E eu percebo que lá no conjunto B tem lá o número 2, olha só. Agora vou fazer agora x igual a 2, que é o segundo elemento lá do conjunto A, né? Do possível domínio. Para x igual a 2, eu tenho essa expressão, 3x menos 1. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, que agora onde tem x eu coloco o número 2, né? Então, para x igual a 2, coloquei lá no lugar do x o número 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 1. Y vai ficar igual, então, a quanto? Primeiro eu multiplico, 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1, né? Então, vai ficar 6 menos 1, que dá igual a 5. Portanto, a imagem do x igual a 2 é y igual a 5. Agora, pego o terceiro elemento, que é o 3 lá do conjunto A. X igual a 3, tenho a expressão y igual a 3x menos 1. Isso quer dizer que no lugar do 3, agora eu ponho o... Aliás, no lugar do x, eu ponho o número 3. Vai ficar assim, olha. 3 vezes 3 menos 1. Nota que o 3 ali antes do x e o menos 1, né? Eles são fixos na hora desse procedimento, né? Só quem vai variar é o x. Então, vai ficar lá 3 vezes 3 dá 9, menos 1. 9 menos 1 é 8. Né? Portanto, a imagem do x igual a 3 é o y igual a 8. Né? Já dá para perceber que tem lá o 8 no conjunto B. Né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Agora, para x igual a 4, no lugar do x, né, olha, eu coloco o 4. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12, menos 1, que vai dar 11. Então, a imagem do x igual a 4 é y igual a 11. Continuando. Por último, x igual a 5. Né? Aplico lá na função, no lugar do x agora eu ponho 5, vai ficar 3 vezes 5, 15, menos 1. E dá 14. Portanto, a imagem do 5 do x igual a 5 é o 14. Bom, vou pegar todos esses valores aí e colocar no esquema lá do diagrama para vocês verem melhor. Olha só o conjunto A. O conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e o B 0, 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Pelas contas que nós fizemos, olha, a imagem do 1 quem era? Era o 2. A imagem do 2 era o 5, a imagem do 3 era o 8, a imagem do 4 o 11 e a imagem do 5 o 14. Nessa configuração aí, o que nós vemos? Que todos os elementos do conjunto A estão se associando aos elementos do conjunto B, não é isso? E cada um deles somente com um único elemento do conjunto B, ok? Então, isso daí a gente configura uma função, né? F de A em B. Tá bom, gente? Olha lá. Portanto,
a expressão y igual a 3x menos 1 é uma função de A em B. Muito bem, gente. Finalizado a correção. Um abraço a todos e até a volta.